Olá, eu sou Fernanda Maranhão, médica obstetra e conteudista no curso autoinstrucional Assistência ao Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde. Nós vamos começar a nossa apresentação. O nosso slide, ele tem um fundo cor-de-rosa claro. À direita, nós podemos ver nesse momento a logo do nosso curso, que é uma pessoa gestante com as duas mãos em cima do seu ventre, e abaixo dos nossos slides, os símbolos de todas as entidades envolvidas na preparação desse curso. Eu sou uma mulher branca, de 40 anos, tenho cabelos castanhos claros, cortados a meia altura, estou vestindo uma camisa de manga comprida, azul clara. Vamos dar início à nossa apresentação. Essa aula trata-se de uma condição que encontramos no módulo 3 do nosso curso, intercorrências na gestação, é o tema do nosso módulo. Essa é a minha apresentação, estamos no slide com o meu currículo. Sou Fernanda Maranhão, médica formada pela Universidade de Pernambuco, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, EMIP, onde eu também fiz residência em medicina fetal. Depois fiz pós-graduação em medicina fetal, agora pelo CETROS, em São Paulo. Possuo título de ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, e Associação Médica Brasileira, assim como título de especialista em medicina fetal, também pela FEBRASGO-EMB, e título em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e AMB. Tenho mestrado em saúde integral também pelo IMIP. Já atuei como professora substituta nas disciplinas de obstetrícia e ginecologia da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. Atualmente sou membro da diretoria da Sociedade Pernambucana de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGOP. No slide à direita podemos ver a minha descrição, à esquerda uma foto. Agora começamos a nossa apresentação. Nós vamos falar nessa apresentação de algumas das condições que são objetivo desse módulo. Os objetivos do módulo 3 são falar e aprender sobre as seguintes intercorrências na gestação: anemia na gestação, hipotireoidismo, síndromes hemorrágicas, síndromes hipertensivas, situações de abortamento, diabetes gestacional, alterações do crescimento fetal, alterações do líquido amniótico, parto prematuro e urgências e emergências em obstetrícia. Nessa aula, especificamente, nós vamos falar sobre as condições hemorrágicas e sangramentos na primeira e segunda metade da gestação. Nesse slide à direita, nós podemos ver um fluxograma, cujo centro é cor-de-rosa, onde se lê intercorrências na gestação, e em torno desse fluxograma, 10 braços que descrevem os 10 objetivos deste módulo. A partir de agora, nós vamos falar sobre sangramento vaginal durante a gravidez. Nota-se nesse slide um fluxograma cujo centro é o sangramento vaginal e de onde ramificam algumas condições que podem ser causa de um eventual sangramento. Vamos falar primeiro dos sangramentos no primeiro trimestre da gravidez. O primeiro trimestre ele é compreendido do início da gravidez, do diagnóstico, até 13 semanas e 6 dias de gestação. Sempre é importante lembrar, quando estamos diante de um sangramento, nesse momento da gravidez, que podemos estar diante de uma gestação de curso normal. Não se pode associar sangramento imediatamente a uma condição de perda gestacional, porque corre-se o risco de ter condutas ativas que acabem interrompendo uma gravidez que tinha curso normal. Então, é importante lembrar, antes de mais nada, que existe uma condição chamada ameaça de abortamento, em que a pessoa gestante cursará com queixas de sangramento e muitas vezes até dor do tipo cólica embaixo do ventre, mas sem progressão do quadro e sem que haja realmente uma não evolução dessa gestação. Fora essa condição, que vai se autorresolver, nós podemos ter um sangramento vaginal no primeiro trimestre, de fato, por uma perda gestacional precoce, os abortamentos, e nós vamos destrinchar os seus subtipos, por uma gestação ectópica, aquela que está fora do útero, e também por uma gestação molar, as condições relacionadas à doença trofobástica gestacional. No nosso próximo slide, nós vamos começar a falar um pouco mais de cada uma dessas condições, começando pela ameaça de abortamento. Então, é muito comum, nas condições de ameaça de abortamento, que o paciente acabe realizando uma ultrassonografia complementar para ver qual o status da evolução da gravidez.
e se dedicaram com um diagnóstico chamado hematoma subcoriônico, clinicamente bem conhecido como área de descolamento ovular. Bem, por definição, na ultrassonografia é o achado de uma coleção hemática localizada entre a decídua e o coro do material ovular. É um sangramento, uma pequena hemorragia contida, que acontece nesta topografia da formação do saco gestacional e que não é ameaçadora à vida. Ele tem características na ultrassonografia de uma área em crescente, normalmente em forma de C, triangular, de aspecto hipoecóico ou anecoico, ou seja, é líquido, líquido espesso, e se for um hematoma organizado, ele pode inclusive tornar-se uma área sem material sanguíneo, tendo o aspecto anecoico, além de estar localizado normalmente atrás do saco gestacional. Eu trouxe aqui evidências que mostram que tipo de prognóstico nós podemos esperar diante da presença de um paciente com sangramento e a formação de um hematoma subcoriônico. Essa é uma meta-análise bastante conhecida do Metódios, publicada sem realização de ensaios clínicos, apenas com coortes retrospectivas e estudos de caso-controle, em que se observou, não é, para esses outcomes, para esses desfechos, abortamento espontâneo, nato-mortalidade, descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, parto prematuro e ruptura prematura de membranas, um risco relativo que sim, pode estar aumentado em pacientes que tenham a presença de um hematoma, porém, é preciso lembrar da fraqueza dessa meta-análise por não incluir ensaios clínicos randomizados. Então, a literatura vem sempre tentando atualizar sobre o risco dessa condição, inclusive uma questão muito discutida atualmente é se há indicação de tratamento para essa condição, se está indicado o uso da progesterona para condições de ameaça de abortamento, para condições em que há hematoma subcoriônico. Aqui são publicações da Cochrane reunidas, então print de tela de 3 diferentes publicações da Cochrane a esse respeito, tanto para a ameaça de abortamento como para a presença, né, do hematoma, e nenhuma das 3 conclui que realmente a progesterona tenha um bom impacto na melhora do prognóstico nas gestações em que acontece o hematoma. Recentemente, inclusive, como podemos ver aqui nesse slide, foi publicado um ensaio clínico randomizado duplo cego, em que foi colocado um pessário de progesterona vaginal contendo 400 miligramas de progesterona em pacientes, tá? Que tinham aí história de abortamento prévio. Então, é um estudo australiano, em que foram randomizadas 139 pessoas para o grupo da intervenção, que seria usar o pessário, e 139 para o placebo. E a taxa de nascidos vivos entre os 2 grupos foi extremamente parecida, assim como em pacientes que tinham pelo menos um abortamento, comparadas com as taxas de nascido vivo das pacientes que não tiveram abortamento prévio, tiveram uma taxa de natalidade muito próxima. Nenhum efeito significativo foi observado da progesterona em mulheres com 2 ou mais abortos anteriores, e as taxas de parto prematuro também foram muito similares nos 2 grupos, 12% e 9%, respectivamente. Então, esse estudo ele foi interrompido porque muito cedo foi percebido que não havia uma diferença impactante entre os 2 grupos randomizados no ensaio clínico. Não foram encontradas evidências que sustentem o efeito do tratamento com progesterona vaginal em mulheres com ameaça de aborto espontâneo. E a progesterona, nesse cenário, nesse ensaio clínico, não mostrou que deve ser usada rotineiramente para ameaça de aborto espontâneo, respondendo aí com um pouco mais de evidências a pergunta sobre a indicação ou não da progesterona em casos de ameaça de abortamento em pacientes com hematoma, sabendo que pode haver alguma relação de possíveis complicações para esses pacientes que têm esse sangramento no começo da gravidez. Na ameaça de abortamento, então, o manejo deve tratar de orientações em caso de aumento do sangramento, aumento da dor, procurar novamente serviço de saúde e o uso de antiespasmódicos, aos quais a paciente já esteja habituada, que não tenha alergia, para manejar o incômodo, a dor, que costuma ser leve e autolimitada. Quando a gente passa a falar, no entanto, do abortamento, que por definição é a expulsão de feto, cujo o peso confirmado após o nascimento esteja menor do que 500 gramas, ou em gestação que tenha pelo menos 20 semanas de idade gestacional.
Então, se há uma perda dessa gestação nesse contexto, aí sim é considerado um abortamento. As características podem variar de acordo com os seus subtipos, então pode haver sangramento ou não, a depender do subtipo. Pode haver dor embaixo do ventre, dor tipo cólica ou não. E os subtipos precisam ser bem, né, definidos para que uma conduta ideal seja estabelecida. Então, nós podemos ver aqui nesse slide uma tabela que tem 6 colunas, 7 colunas e algumas linhas que falam do espectro de possibilidades, dos subtipos de abortamento e as suas características clínicas, falando qual a diferenciação entre uma condição e outra. Nós começamos com a ameaça de abortamento, que já inclusive discutimos, em que o sangramento costuma ser discreto, a dor também costuma ser discreta ou até ausente, o paciente não tem febre, não vai ter alterações no exame especular, o colo do útero ao toque estará fechado e, se for realizada uma ultrassonografia, não serão encontradas alterações. Existe também o aborto inevitável, que é aquele em que o sangramento usualmente estará abundante, presente, a paciente com cólicas mais fortes, normalmente não haverá febre, e existe ao exame especular sangramento através do orifício cervical externo do colo do útero, que ao toque vaginal poderá estar entreaberto e, se for realizada uma ultrassonografia, normalmente esse saco gestacional estará irregular, com implantação baixa, mostrando realmente a sua inviabilidade. Quando tratamos da próxima coluna, o abortamento completo, o sangramento ele vai ser discreto ou ausente. Na verdade, depois de ter um sangramento, essa paciente costuma cursar com resolução espontânea, por isso deixa de sangrar. A dor vai ter acontecido, mas também estará ausente após o episódio de expulsão. Essa paciente não costuma cursar com febre. No exame especular, no máximo é visto um sangue coletado em fundo de saco vaginal. Ao toque, esse colo do útero estará fechado, indolor, e se for realizada uma ultrassonografia, não é visualizado o saco gestacional e material ovular no interior da cavidade endometrial. O abortamento incompleto, que é a nossa próxima coluna, ele vai ter uma paciente com sangramento que não para, é progressivo, que está com queixa de cólica e dor embaixo do ventre, e que também, como nos outros casos, não costuma cursar com febre. Essa paciente, ao exame especular, vai ter saída ativa de sangue pelo orifício cervical do colo e ao toque vaginal terá um colo que estará entreaberto, sugerindo a presença de material ainda em seu interior. A ultrassonografia, caso realizada, vai mostrar a presença de restos ovulares no interior do útero. O abortamento do tipo infectado vai ter um quadro que pode variar, mas normalmente tem sim o sangramento, e a queixa mais significativa é a dor. Esse sangramento, essa secreção, inclusive ao exame especular, pode mostrar um caráter de odor, ela pode se apresentar sero-sanguinolenta ou puro-sanguinolenta, e a paciente usualmente vai ter sinais de sepse, febre, taquicardia associados. Quando é feito o toque vaginal, usualmente esse colo está amolecido, entreaberto, e a dor, a mobilização do colo, do útero, paramétros, a ultrassonografia, podendo mostrar restos ovulares, inclusive a formação de abscessos, abscessos pélvicos, que são a complicação e progressão do abortamento infectado. Por fim, temos a definição de abortamento retido, que é aquele em que a paciente não tem sintomas, então não há sangramento, não costuma haver dor embaixo do ventre, não há febre, se for realizado exame especular ou toque vaginal, não há alterações. No entanto, ao realizar uma ultrassonografia, essa paciente vai ter critérios conhecidos como de não evolução da gestação, critérios de não viabilidade, como veremos em slides a seguir. Então, essa tabela que eu trago agora é uma tabela de uma publicação do American College of Obstetric and Gynecology, SUECOG, e que, na verdade, é uma tabela que foi feita a várias mãos por várias entidades relacionadas ao diagnóstico ultrassonográfico na gravidez e que traz para a gente quais são os critérios ultrassonográficos definitivos de uma gestação não evolutiva. Então, na tabela na coluna da esquerda, nós podemos ver que temos achados clássicos típicos de não evolução,
que são a presença de um embrião cujo comprimento cabeça-nádega for maior ou igual a 7 milímetros, na ausência de vitalidade embrionária, ou seja, sem batimentos cardíacos. Se nós temos um diâmetro médio de saco gestacional, o saco gestacional ele é medido em 3 planos, essas medidas são somadas e divididas por 3 e encontramos então o seu diâmetro médio. Se nós temos um saco gestacional cujo diâmetro médio é maior do que 25 milímetros, maior ou igual, sem conteúdo, sem a presença da vesícula vitelínica ou polo embrionário, então nós estamos diante de um diagnóstico de certeza de gestação não evolutiva. Se nós fizermos uma ultrassonografia e reavaliarmos após 2 semanas e continuarmos sem embrião, caso no anterior ele não estivesse presente, apenas o saco gestacional, sem embrião, sem vesícula, 2 semanas depois continuar com os mesmos achados, também é diagnóstico de confirmação. Ou se nós fizermos uma ultrassonografia inicial que tem embrião, mas que ainda não tem coração batendo, e for feita nova ultrassonografia a partir de 11 dias, e o critério for o mesmo, então nós temos, mais uma vez, o diagnóstico de certeza ultrassonográfico de gestação não evolutiva. À direita, nós podemos ver alguns outros itens, que são critérios chamados de provável não evolução, mas que a sua presença isoladamente não permite o diagnóstico de gestação não evolutiva ou abortamento retido, como também é conhecida. Então, existem vários critérios, como, por exemplo, o embrião que tem menos de 7 milímetros e o coração ainda não está batendo. Bem, pode ser porque o embrião ainda não chegou à idade gestacional em que se espera batimento, então é necessário uma nova avaliação ultrassonográfica. Um outro exemplo, temos uma vesícula vitelínica que tem mais de 6 milímetros, ela é considerada uma vesícula vitelínica hidrópica, isso pode ser sinal de edema precoce, mas não é um critério definitivo maior de não evolução da gestação. O índice de saco gestacional é um índice ultrassonográfico em que subtrai-se o tamanho do embrião em milímetros do diâmetro médio do saco gestacional, e o ideal é que essa relação esteja acima de 5. Se esse índice for menor do que 5, nós temos aí um grande percentual de chance e de perdas gestacionais. Se ele estiver entre 5 e 8, o risco de perda é um pouco menor, em torno de 20%, e é normal uma relação acima de 8, mostrando um bom saco gestacional de tamanho adequado para o seu embrião. Enfim, são critérios que precisam ser utilizados na ultrassonografia para a diferenciação entre gestação não evolutiva e gestação viável. Vamos abordar também um pouco aqui o abortamento infectado especificamente pela grande mortalidade associada a essa condição. Então, como eu já falei, o achado clínico no exame físico é de secreção uterina serossanguinolenta, que tem odor fétido, a paciente cursando com dor, tipo cólica normalmente, com sinais sistêmicos do tipo febre, taquicardia e taquidispneia. Os quadros de sepse franca e choque séptico também podem ser encontrados, então o paciente já chegar num estágio avançado dessa infecção. Ao toque vaginal, o colo encontra-se amolecido, pérvio, com presença, de dor à mobilização uterina. Os exames complementares podem ser úteis e o leucograma normalmente virá infeccioso, e se for realizada ultrassonografia, pode ser visto o abscesso, né, tubo ovariano, já complicando esse quadro de abortamento. O manejo necessariamente é de admissão intra-hospitalar com reanimação volêmica, início de antibiótico-terapia de largo espectro, que pegue bactérias aí da flora vaginal. É necessário fazer a remoção do foco infeccioso, então pode ser tentada uma curetagem uterina imediata para a retirada, né, da camada endometrial que está infectada, mas se não for possível conter a infecção dessa forma, pode ser inclusive considerada uma histerectomia para a retirada total do foco infeccioso, para que a antibiótico-terapia, de fato, possa ser efetiva. E no manejo geral, para qualquer tipo de abortamento, condições de sangramento, na gravidez, é sempre importante lembrar, é muito significativo conhecer qual a classificação do fator RH dessa paciente. Se a pessoa gestante tem um fator RH negativo, ou seja, não contém a proteína RH na superfície das suas células, e tiver gestando um feto com RH positivo, ou seja, contendo a proteína RH na superfície das suas hemácias, o sistema imunológico da pessoa que gesta pode fazer uma produção de autoanticorpos contra
as células que têm o RH positivo, no caso as células fetais, configurando então a incompatibilidade conhecida como materno-fetal do tipo RH, em que há produção de autoanticorpos e que esses autoanticorpos podem induzir anemia no concepto, principalmente nas gestações subsequentes, assim como tornar a pessoa, não é, com reação a sangues não RH negativo e, eventualmente, no futuro, diante de uma exposição a um tipo de sangue diferente, a uma transfusão de hemo concentrado com RH positivo, a paciente fazer uma reação de autodestruição e hemólise importante. Então, é importante fazer a profilaxia desses casos. Paciente cujo RH negativo, é importante conhecer o seu CUMBIS indireto, que fala para a gente se há produção ou não desses autoanticorpos, e se o CUMBIS indireto for negativo, ou seja, o paciente não fez seroconversão, é preciso fazer a imunoglobulina, normalmente até 72 horas depois do evento, e em baixas doses, no caso do abortamento, a imunoglobulina de 50 microgramas. Eu trago nessa oportunidade também uma cartilha muito interessante que fala sobre a gravidez indesejada na atenção primária à saúde, que é uma recomendação para a equipe de saúde, a equipe da atenção primária, como manejar os casos em que a gestação não é desejada. Então, sugiro a leitura desse material e existe um fluxograma em que a paciente ou o paciente chega para a primeira consulta pré-natal, como manejar, como entender com delicadeza se aquela gravidez é uma gravidez desejada, e em casos de risco, não é, de um abortamento que seja feito fora do ambiente hospitalar, um abortamento não seguro, a forma de manejar e fazer redução de risco para essa pessoa. Depois do abortamento, a gente precisa falar da gestação ectópica, que é uma situação ameaçadora à vida. Então, o conceito é a ausência de gravidez intrauterina, não é? Na ultrassonografia, a gente vai ter um saco gestacional ou uma massa amorfa que não está localizada dentro do útero. Antes do diagnóstico da gestação ectópica, muitas vezes, a depender do momento em que a paciente foi realizar essa ultrassonografia, no entanto, não se encontra saco gestacional. Então, é importante dizer que, na presença de um beta-HCG positivo, sempre a ausência de saco gestacional vai tratar de um momento de transição, em que ainda não é possível a ultrassonografia, a visualização desse saco gestacional, mas que se há um beta positivo e a paciente não teve sangramento, não teve sinais de abortamento, esse saco gestacional precisa ser localizado, quer seja dentro do útero ou numa topografia extrauterina. Então, a recomendação é que se colha um nível quantitativo do beta-HCG. Os valores discriminatórios para a presença do saco gestacional na ultrassonografia é o beta acima de 2.000. Acima de 2.000 beta-HCG, tem que haver saco gestacional no exame da paciente, seja intra ou extrauterino. Então, esse momento em que o saco gestacional não é visível é conhecido como o diagnóstico de gravidez de localização desconhecida, mas lembrar que é uma condição transitória que demanda atenção, porque pode tratar-se de uma gestação ectópica. Falando propriamente da gestação ectópica, é importante lembrar, ela pode apresentar uma variedade de sintomas, então não existem apenas os sintomas clássicos, e mesmo os menos comuns, de acordo com a história da paciente, é importante a atenção básica prestar atenção nessa possibilidade. Então, o mais comum é aquela paciente que está em amenorreia e que tem dor abdominal pélvica na vigência de sangramento que tem intensidade variável. Paciente com beta positivo, que ainda não tem ultrassonografia e apresenta dor e sangramento, é um paciente com suspeita de gravidez ectópica até que se prove o contrário. E o diagnóstico, de fato, é ultrassonográfico. Então, sempre pensar na gravidez ectópica, mesmo nas pacientes que não tenham fatores clássicos de uma gestação ectópica, como, por exemplo, uma ectópica anterior, paciente que já teve uma doença inflamatória pélvica, paciente que já ressecou uma trompa, que tem endometriose, que fez uma fertilização in vitro, paciente que usa DIU, né, são fatores de risco para a gestação ectópica, mas mesmo sem esses fatores de risco, é preciso lembrar, 1/3 dos pacientes que têm gravidez ectópica não vão ter fatores de risco conhecidos. Fazer ultrassonografia para esclarecer a localização dessa gravidez e
O achado ultrassonográfico usualmente é de uma massa anexial ou o próprio saco gestacional, fora do útero. A localização mais comum de acontecer é na tuba uterina, podendo ser abdominal, podendo ser ovariana, com uma frequência infinitamente menor. Não necessariamente vamos ver o saco gestacional, muitas vezes é apenas uma massa heterogênea complexa, em que há fluxo, ao estudo color Doppler, é possível ver saco gestacional, presença do embrião, inclusive, embrião com o coração batendo, e essas características, os achados ultrassonográficos e níveis quantitativos de beta-HCG serão os fatores definidores da conduta para essa paciente. Então, a reunião das características uterinas, apresentação clínica, de estabilidade ou instabilidade hemodinâmica, mas os níveis séricos de beta-HCG definirão qual o manejo dessa paciente. Paciente que tem instabilidade hemodinâmica demandam internamento hospitalar e cirurgia corretiva. Pacientes que têm estabilidade hemodinâmica dependerão dos níveis de beta e dependerão do tamanho da massa anexial. A presença de embrião com vitalidade presente ou massa anexial maior do que 3,5 centímetros cúbicos ou valores de beta acima de 5.000 apontam para uma conduta cirúrgica. É possível ter uma conduta expectante nos casos em que o beta está em queda e a paciente é hemodinamicamente estável, sem os achados ultrassonográficos que eu acabei de mencionar. Também é possível fazer uma conduta medicamentosa com o uso de metotrexato na ausência das contraindicações ao uso dessa droga. Se nós tivermos valor de beta que esteja entre 2 e 5.000, uma massa que não tem embrião com coração batendo e que tenha menos de 3,5 centímetros cúbicos, colocando a paciente num fluxograma de múltiplas doses ou até em dose única, mas que vai demandar um acompanhamento de perto na assistência terciária. Outra importante causa de sangramento no primeiro trimestre são as doenças trofoblásticas gestacionais e suas variantes, sendo que as mais comuns são a mola completa e a mola parcial. Vão acontecer por um erro genético, seja porque um óvulo anucleado foi fecundado por 2 espermatozoides. Então, é o que acontece, por exemplo, na mola completa. Então, nós não temos informação genética dentro desse óvulo, é o que é conhecido como ovo cego, e 2 espermatozoides vão compor os 46 cromossomos aí desse indivíduo. Na verdade, não forma embrião, forma apenas material coriônico, placenta, que cresce, aumenta o volume uterino e sangra, sem que seja identificado na ultrassonografia o achado típico de saco gestacional e embrião. E a outra possibilidade é quando um óvulo, que é haploide, é fecundado por 2 espermatozoides simultaneamente, de forma que acontece uma triploidia, ou seja, o material genético não mais contém 46 cromossomos, e sim 3 conjuntos haploides, e a formação de uma mola parcial, em que apolicefálico normalmente forma-se um feto que tem alterações estruturais, que tem importante restrição de crescimento, em paralelo uma placenta que tem uma alteração da sua formação, uma característica molar, e normalmente essa gestação não é viável. Quando desconfiar da DTG ou doença trofoblástica gestacional, quando houver sangramento vaginal, altura de fundo uterino maior do que a idade gestacional, como já mencionado, sintomas gestacionais exacerbados, então hiperêmese gravídica, náuseas e vômitos intensos, diferente do habitual. Isso pode ser pelos altos níveis de beta-HCG que normalmente essa condição produz, como citado a seguir, betas acima de 200, 300, 400 mil. A gestação não evolutiva, a ultrassonografia, em que há um feto com múltiplas alterações estruturais, uma placenta dismórfica, junto com esses outros sintomas, deve remeter à possibilidade da doença trofoblástica gestacional. Existem também os sintomas atípicos que devem chamar a atenção, sobretudo na mola do tipo parcial. A presença ou acontecimento de uma crise tireotóxica numa paciente que não tem alterações prévias da tireoide, ou uma pré-eclâmpsia de início muito precoce, ainda no segundo trimestre inicial. Deve chamar atenção para essa possibilidade. Terminando as principais condições hemorrágicas do primeiro trimestre, nós vamos abordar agora as condições hemorrágicas que acometem a gestação na segunda metade da gravidez. As principais causas e ameaçadoras são a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta normalmente inserida e a ruptura de vasa prévia, como nós podemos ver nesse slide, em que há uma figura elencando essas 3 possibilidades de diagnóstico para essas síndromes hemorrágicas na segunda metade da gravidez. Vamos falar inicialmente da placenta prévia. Por definição,
ela é aquela placenta cuja borda inferior encontra-se próxima ao orifício cervical interno. A definição acaba variando um pouco na literatura e vem sendo atualizada recentemente, mas o British College de Obstetrícia e Ginecologia sugere que toda a borda placentária que esteja a 20 milímetros ou menos de distância do orifício cervical interno é considerada uma placenta prévia. Já o ISOG considera que 15 milímetros são a distância que vai classificar essa placenta como uma placenta prévia. Também já usou-se muito subtipos para esse tipo de definição. Então, a placenta prévia marginal seria aquela cuja borda inferior margeia, tangencia o orifício cervical interno sem recobri-lo. Existe aquela que é centro total, que realmente cobre todo o orifício cervical interno. E teria aquela de implantação baixa quando ela for distante do orifício cervical interno, mas não o suficiente para estar a mais de 20 milímetros do OCI. Atualmente, a recomendação é usar placenta prévia, sim ou não, porque o espectro de placentas prévias vão ser tratados de uma forma muito parecida a despeito da sua distância exata em relação ao orifício cervical interno. Nesse slide, nós podemos ver à esquerda uma imagem mostrando variantes, uma imagem à esquerda de uma placenta no útero que está recobrindo completamente o orifício cervical interno, e a B, uma placenta cuja borda inferior tangencia o orifício cervical interno do útero. Nesse próximo slide, vamos destrinchar os principais achados de quadro clínico. Então, normalmente, o sangramento da placenta prévia é um sangramento indolor, não relacionado a fatores causais, a traumas, e a paciente não vai associar a um episódio específico, ela vai ter um sangramento espontâneo. Normalmente, os eventos começam a aparecer no terceiro trimestre, de forma indolor, um sangramento vermelho vivo, que costuma começar com pequena quantidade, mas costuma também recorrer em novos episódios, cujo intervalo não está registrado, não é padrão para todos os casos, e esse sangramento que vai progredindo, lentamente espoliando a pessoa gestante ao longo das semanas de idade gestacional. Essa placenta, com essa localização, tem essa história natural, não necessariamente acontecendo dessa forma em todos os casos também. Ao exame físico de uma paciente que sangra, nós vamos ver um útero de consistência normal, de tônus fisiológico, com batimentos cardíacos do feto preservado sem alterações da sua vitalidade, e a realização do exame especular, que é mandatória, gente, em casos de sangramento vaginal. Não deve ser realizado o toque vaginal, porque em se tratando de uma placenta prévia, em que o colo esteja pérvio, o toque vaginal vai, na verdade, aumentar o sangramento por tocar diretamente na placenta. É uma recomendação para casos de sangramento. É a realização do exame especular, para visualmente entender de onde vem esse sangramento, se é da topografia intrauterina, se é vaginal, se é do colo, e evitar complicar ainda mais o quadro da paciente. Nesse slide, nós podemos ver uma imagem à direita, ultrassonográfica. Afinal de contas, o diagnóstico definitivo, padrão ouro, da placenta prévia é a imagem ultrassonográfica, e que vai ser vista em qualquer tipo de ultrassonografia a partir do segundo trimestre, quando a placenta já pode ser bem avaliada. A topografia placentária deve ser avaliada em todas as ultrassonografias de rotina. Claro que nas morfológicas a gente acaba avaliando melhor essa placenta, como todas as partes do corpo do feto também. Então, deve-se desconfiar da presença da placenta prévia, primeiro, através da anamnese, pacientes que tenham fatores de risco clássico, pacientes que já tiveram placenta prévia anterior, pacientes que têm história de cirurgia prévia, a cesariana é a mais comum, mas miomectomias, história de perfuração uterina, também são fatores de risco. A paciente que é tabagista, além disso, a própria história e os achados clínicos que nós acabamos de discutir, com sangramento insidioso, repetitivo, sobretudo no terceiro trimestre, e na confirmação ultrassonográfica, a imagem à direita, como eu falei, é uma imagem ultrassonográfica em que se vê o colo uterino recoberto por uma placenta que obstrui todo o orifício cervical interno. O manejo da placenta prévia vai depender da estabilidade clínica dessa paciente. Então, se é uma paciente que vem tendo episódios de sangramento, é interessante que seja programada a idade gestacional
para a interrupção dessa gestação. Que essa paciente, inclusive, antes disso, seja admitida em centro terciário, em ambiente hospitalar, que seja reservado hemoconcentrado para essa paciente, então precisa ser um ambiente hospitalar que contenha um banco de sangue e que faça-se o corticoide para prevenir a imaturidade pulmonar fetal antes da interrupção dessa gravidez. Então, pode, se for uma paciente estável, que não vem tendo sangramento, se segurar essa interrupção para o termo, ao completar 37 semanas, mas realmente, se é um sangramento recorrente, ameaçador, ou na presença de uma hemorragia grave, deve ser feita a interrupção imediata dessa gestação. Nesse slide, nós passamos a ver uma complicação comum nas placentas prévias, que chama-se uma condição acretismo placentário. O acretismo placentário é caracterizado por invasão desse trofoblasto para além do miométrio. Então, existe a infiltração fisiológica da placenta, a placentação profunda, que é fundamental para uma formação adequada da gravidez, em que a placenta invade a decídua, invade o miométrio, e forma fístulas com os vasos uterinos. No entanto, existem placentas que ultrapassam esse miométrio e que acabam se tornando infiltrativas nesse miométrio, podendo, inclusive, ultrapassar os limites da serose uterina e acometer e se implantar em órgãos próximos ao útero, como, por exemplo, a bexiga e alças intestinais. Então, o acretismo placentário é um espectro de possibilidades nesse sentido, existem subtipos. Nesse slide, nós podemos ver à direita duas imagens compatíveis com a placenta prévia no primeiro plano, e o segundo plano é uma imagem de Doppler colorida, mostrando uma placenta que está sobre o colo do útero, que perdeu a diferenciação, como se diz na ultrassonografia, a sonolucência retroplacentária. Os limites da decídua já não estão mais bem definidos, porque ela está invadindo o colo do útero, e o Color Doppler ajuda, auxilia e faz o diagnóstico por imagem a perceber que está havendo invasão dessa placenta em cima desse colo uterino. Então, a placenta prévia com acretismo, ela pode ser classificada em placenta acreta, aquela que invade o miométrio profundamente, mas não ultrapassa. A increta, em que as velocidades invadem completamente esse miométrio até a outra face, camada desse útero, que é a serosa. E a percreta é aquela que chega até a serosa, inclusive a ultrapassa, podendo acometer órgãos abdominais. O diagnóstico é eminentemente ultrassonográfico, então, existem achados clássicos na ultrassonografia, o aspecto conhecido como sinal do queijo suíço, em que essa placenta tem muitos lagos placentários distribuídos na sua superfície, mais do que o habitual, porque lagos são normais, e dá esse aspecto parecendo um queijo cheio de furos. A perda da zona de sonolucência retroplacentária, que é o que vimos na imagem anterior, que é o borramento da zona de implantação placentária, e que não é possível fazer a distinção entre a placenta e o miométrio, e a hipervascularização da serosa, com vasos penetrando e invadindo a serosa uterina, que não é comum numa placentação normal. À direita, nesse slide, nós podemos ver uma imagem que representa os vários estágios de implantação placentária, estágio normal, uma placenta acreta, uma increta e uma percreta. A placenta prévia com acretismo deve ser manejada ainda com mais cuidado, porque ela tende a não se soltar do útero no momento da sua dequitação. Então, é um quadro de sangramento e de hemorragia pós-parto após o nascimento, porque ela fica retida nesse útero, que perde a sua capacidade de trombo e miotamponagem, entrando em atonia, entrando em sangramento, que, se não for revertido corretamente, pode levar a paciente a um óbito. Então, o manejo sobretudo, discutir depois do diagnóstico o momento ideal para essa interrupção. A literatura não diz qual a melhor idade gestacional, mas pede que, de acordo com cada caso, seja individualizado, preferencialmente chegando próximo ao termo, mas precisa ser um parto planejado, com equipe multidisciplinar, em serviço terciário, com equipe
que tem a capacidade também para fazer abordagem cirúrgica de outros órgãos da pelve, como, por exemplo, o urologista. E é importante ter banco de sangue no ambiente hospitalar, porque pode ser necessária a hemotransfusão. É muito importante a conversa com a pessoa gestante, com familiares, dos riscos iminentes nesse nascimento, que existe a possibilidade de, na tentativa de conter uma hemorragia pós-parto, ser realizada, inclusive, uma esterectomia. Essa paciente precisa ir para o nascimento e para o seu parto com um termo de consentimento livre e esclarecido, que esteja assinado, que a paciente esteja consciente dos possíveis riscos que deverá correr. Deve ser um ambiente hospitalar, inclusive, que tenha UTI para monitorização dessa paciente no seu pós-parto imediato. Temos ainda o descolamento prematuro de placenta normalmente inserida como uma causa importante de sangramento, de hemorragia na segunda metade da gravidez, e que, inclusive, é uma das grandes síndromes e emergências obstétricas, porque é ameaçadora não só a vida da pessoa que gesta, como também do concepto. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o descolamento prematuro da placenta normalmente inserida é a separação intempestiva da placenta implantada no corpo do útero antes do nascimento do feto em gestação superior a 20 semanas, para fazer o diagnóstico diferencial com abortamento, é o que podemos ver nesse slide, a sua descrição. Vamos discutir os principais fatores de risco para o DPP, que são o histórico obstétrico de um descolamento prematuro em gestação anterior, existe uma recorrência de aproximadamente 8,8%, traumas agudos na gravidez, traumas importantes como, por exemplo, acidentes automobilísticos, o tabagismo, o uso de drogas vasoconstritoras como a cocaína, a gemelaridade e a polidrominia pela sobredistensão uterina que podem causar, fazendo com que eventualmente essa placenta sofra um descolamento do seu leito, idade da pessoa gestante avançada, a ruptura prematura de membranas pré-termo por uma descompressão muito súbita desse leito placentário, que pode, inclusive, cursar com o seu descolamento, a presença de uma placenta circunvalada, cujas bordas já são previamente elevadas, então isso facilitaria o seu descolamento, infecções intrauterinas, então condições de sepse, de coriomielite, e condições sistêmicas que promovem maior sangramento da pessoa gestante, como a dengue e a Covid. O diagnóstico é eminentemente clínico, diferente das funções que nós conversamos até agora. A clínica é soberana e é preciso que seja dado um diagnóstico de forma o mais rápido possível. Então, o quadro clínico típico é aquele em que a paciente tem um sangramento que pode ser intenso ou não. Não confundir os quadros de sangramento de pequena quantidade com uma gravidade pequena. Então, às vezes, o sangramento do descolamento prematuro de placenta vai ser para dentro da cavidade uterina, para a região atrás dessa placenta, e que, na verdade, a formação desse hematoma retroplacentário piora a progressão desse descolamento, tornando aí uma condição que só piora sem haver melhora espontânea, e que, se não for tomada uma providência imediata, vai cursar com o descolamento completo dessa placenta. Sabemos que a partir de 50% mais ou menos de área descolada é levado ao óbito do feto intraútero, então antes que isso ocorra, é preciso tomar as medidas cabíveis. Esse sangue, além de estar ali descolando mais essa placenta, formando hematoma retroplacentário, pode infiltrar as fibras musculares do útero, pode passar por difusão facilitada para a cavidade amniótica, sendo muito comum quando a bolsa rompe ou quando é realizada uma amniotomia, que neste contexto ainda deve ser realizada na obstetrícia, não estaria proscrito com apenas esta finalidade de aliviar a pressão nesse ambiente intrauterino e tentar conter um pouco a progressão desse descolamento. É visualizado um hemoâmnio, que é o líquido amniótico repleto de sangue que foi infiltrando essa cavidade. Esse útero também acaba ficando todo infiltrado e, após a saída do concepto, ele é um útero que entra em apoplexia, ou seja, por estar com todas as suas fibras musculares cheias de conteúdo hemático, perde a sua capacidade de trombo e miotamponagem, ficando apoplético, ficando o útero que não contrai, podendo levar a uma hemorragia grave pós-parto. E todo esse sangramento que vai progredindo e piorando pode desencadear uma condição de sangramento difuso e levar uma paciente realmente a começar a fazer consumo dos seus fatores de coagulação
e levar a um quadro de coagulação intravascular disseminada, piorando e agravando ainda mais o seu sangramento. Então, antes que isso tudo ocorra, é importante agir. Normalmente, pela hipertonia uterina associada, é muito comum que haja uma dilatação rápida do colo uterino e que, havendo dilatação desse colo, se o parto vaginal for vislumbrado dentro dos próximos 20 minutos, pode ser tentado esse parto, com manobras que agilizem esse parto, como, por exemplo, a amniotomia e posições facilitadoras. Se for visualizado que não acontecerá parto dentro desse intervalo de tempo, interromper essa gestação por via alta, por cesariana de emergência, em que muitas vezes a anestesia, inclusive a anestesia geral, porque não se sabe como estão, né, os fatores da coagulação dessa paciente, e que, inclusive, a incisão a incisão uterina pode ser feita no corpo uterino, ao invés do segmento, para que seja uma extração mais rápida, para salvar a vida desse concepto. Então, antes disso tudo, inclusive, é importante avaliar como está a vitalidade do concepto. É extremamente comum que a ausculta esteja alterada também e que seja necessário fazer essa interrupção com a maior brevidade possível. Então, o manejo é parto imediato, como eu falei, vislumbrar a possibilidade de um parto vaginal dentro dos próximos 20 minutos, realizar a amniotomia com segurança, a cesariana de urgência, enquanto tudo isso está sendo organizado, coletar sangue para classificar a paciente, conhecer seu RH e estudar os fatores da coagulação, entender se já há uma coagulopatia instalada, reposição volêmica e hemotransfusão, não só de componentes de hemoconcentrados, mas também de plasma, de plaquetas, muitas vezes, e é importante fazer medidas de contenção pós-parto dessa hemorragia. Muitas vezes esse útero apoplético precisa ser retirado, é necessário fazer uma esterectomia, e essa paciente precisa de monitorização em UTI após o parto, para fazer avaliação de sangramento depois de terminada a cirurgia. É sempre importante avaliar a concomitância da pré-eclâmpsia, que é a principal causa de descolamento prematuro de placenta. Muitas vezes a paciente vai chegar com quadro clínico de hipotensão e choque hipovolêmico, e por isso não vai ser dado imediatamente o diagnóstico da pré-eclâmpsia, mas é extremamente importante que, uma vez controlada a situação hemodinâmica da paciente, busque esses sinais de pré-eclâmpsia para tomar as medidas cabíveis para essa condição específica. Por fim, outro importante sangramento na segunda metade da gestação é a vasa prévia, que por definição é a presença de vasos do cordão com uma inseção cruzando o orifício cervical interno. Então, quando que vai acontecer dos vasos estarem descobertos, desprotegidos à frente do orifício cervical interno? Usualmente, quando temos também uma placenta baixa, em que a inserção desse cordão é na margem dessa placenta, então, por ser marginal, na bordinha dessa placenta, fica próximo ao orifício cervical interno, e muitas vezes também associada a uma inserção velamentosa desse cordão. Então, não só está na margem da placenta, mas muitas vezes está descoberto da geleia de Wharton, deixando esses vasos livres e expostos. Também pode acontecer em casos de placentas sucenturiadas, que têm um lobo acessório, ou placentas que são bilobadas, em que um lobo está de um lado da parede uterina, o outro lobo do outro, e a inserção desses vasos acontece justamente ali acima do orifício cervical interno. Então, nesse slide, nós podemos ver imagens típicas, são imagens autorais, em que nós vemos o colo uterino e a inserção de vasos do cordão próximos ao colo, assim como a inserção velamentosa desses vasos, descobertos da geleia de Wharton, antes de penetrarem na placenta. São vasos que estão expostos, que estão inseridos muitas vezes na membrana amniótica e, por isso, tem o risco de ruptura desses vasos diante de uma amniorexia. Aqui, uma imagem pós-natal de uma placenta com inserção marginal e velamentosa, ver se os vasos do cordão no âmnio, tá? E que se essa localização placentária for próxima ao orifício cervical interno, essa placenta tiver inserção baixa, esses vasos estarão implantados acima do OCI, de forma que quando a paciente entrar em trabalho de parto e houver dilatação do orifício cervical interno, esses vasos estarão expostos, estarão à frente do concepto, inclusive, e que hoje é proscrita, mas se for realizada a amniotomia, poderia romper diretamente vasos do cordão umbilical e exsanguinar o feto, levando ao seu óbito intrauterino imediato.
é uma das causas também de estar proscrita, não é, a amniotomia. Então, a vasa prévia, é preciso dar o seu diagnóstico durante o pré-natal, para que não se descubra apenas como sofrimento fetal e sangramento abundante durante o trabalho de parto. Então, nós temos aí a recomendação do British College de fazer o diagnóstico durante o pré-natal. É a ultrassonografia, o padrão ouro, quem vai dar esse diagnóstico, e realmente é preciso que o ultrassonografia esteja atento a essa possibilidade, porque é em qualquer momento da gravidez, em qualquer ultrassonografia de rotina, que é para ser vista essa inserção diferente do cordão umbilical, não precisa ser num ultrassom especializado. Uma vez confirmado, a recomendação é de planejar a interrupção dessa gravidez ali em torno de 34 a 36 semanas para evitar a emergência, porque se rompe a bolsa ou se a paciente entra em trabalho de parto franco, esses vasos podem se romper, levando a óbito fetal imediato. Então, esse é um grande resumo dos sangramentos que podem acontecer ao longo da gravidez, cada um com as suas características clínicas, as suas formas diagnósticas e um pouco do manejo que deve ser conduzido para cada uma dessas condições. Obrigada.